Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este é o último domingo do mês de julho de 2025, 27 de julho de 2025. Eu queria começar com uma frase que é inspirada num pensamento de Agostinho. A frase é: não existe verdade fora do cristianismo. O que Agostinho falou foi: toda a verdade é a verdade de Deus. Então, se nós analisarmos, se existe alguma coisa que é correta, que é certa, que é verdadeira, ela pertence a Deus, ela pertence ao cristianismo. Então, não existe verdade fora do cristianismo. E por que estou dizendo isto aqui? Porque, indo para a passagem de Colossenses, que nós temos lido hoje no culto, a passagem de Colossenses, capítulo 2, no versículo 8, o apóstolo, escrevendo para os cristãos de Colossos, disse: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Em outras palavras, Paulo está insistindo em um dos ensinamentos apostólicos que os apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Cuidado para que ninguém vos engane. E aqui o apóstolo coloca especificamente duas coisas com as quais o engano pode alcançar a um cristão. O engano das filosofias, da filosofia, por meio de filosofia, e vãs sutilezas, tá? Esses dois artifícios, esses dois artifícios. Na filosofia se estuda os sofismas. O que é um sofisma? É uma coisa que parece e vai pegar como sendo verdadeiro aquelas pessoas que não estão acostumadas a raciocinar. Um sofisma é isso, parece algo verdadeiro, parece, tem aparência só. E no fundo, todas as chamadas escolas filosóficas sempre foram contra o cristianismo. Os apóstolos tiveram que lidar muito com essa questão, porque o mundo gentil ia atrás, eles procuravam, eles valorizavam a filosofia. Havia uma série de escolas filosóficas. Havia a escola filosófica, por exemplo, que dizia que a pessoa tem que aproveitar todos os prazeres dessa vida. Lembra? Eram os epicureus. O negócio é aproveitar todos os prazeres dessa vida, porque só se vive uma vez. Com certeza você já ouviu alguém conhecido falar isso. E essa pessoa nem tem noção de que isso não é uma coisa nova. De repente ela pensa que ela inventou essa frase, mas essa frase é de milhares de anos atrás. Só se vive uma vez, então o negócio é aproveitar a vida. Isso é filosofia. E aqui o apóstolo nos diz: cuidado com o engano das filosofias e vãs sutilezas. Hoje nós, no mundo moderno, nós nos deparamos com o cientificismo.
Cuidado, ciência é conhecimento correto, certo. E o que eu afirmei no início dessa mensagem é: não existe verdade fora do cristianismo. Em outra palavra, não existe ciência correta fora do cristianismo. Porque segundo o que Agostinho colocou, por exemplo, toda a verdade é de Deus, pertence a Deus. Então, a verdadeira ciência sempre vai estar dentro do âmbito cristão. O que nós nos deparamos hoje é o cientificismo. Parece ciência, mas não é. 5 anos atrás, o mundo inteiro foi ludibriado, enganado por isso aqui. Lembra? Não, eu acredito na ciência. E fizeram fila. Muitas pessoas já morreram. Ataques fulminantes, câncer galopante que descobriram hoje, e daqui a 15 dias a pessoa já estava morta. Sequelas. Isso foi produto da ciência? Não. Isso foi produto dessa crença cega no cientificismo. É o cientificismo com que nós temos que lidar. O apóstolo também coloca as tradições. Na época do cristianismo primitivo, o judaísmo legalista. Não, você tem que guardar no sábado, tem que se circuncidar, uma série de coisas. Havia outras tradições entre os gentios, o gnosticismo, por exemplo, é o conhecimento que é só para alguns, conhecimento esotérico. Por isso se formaram uma série de sociedades secretas para transmitir um conhecimento que só para eles, só os iniciados podem ter. Nós sabemos que isso existe mesmo até hoje ao nosso redor e aos montes. E aqui o apóstolo no versículo 8 diz: e não segundo Cristo. Em outras palavras, Cristo para o cristão verdadeiro é o único critério. A palavra critério está muito ligado à regra, a cânon. Explicando isto, é uma trena. Você não pode sair achando, eu acho que isso aqui tem 22 centímetros. Você não pode achar. Pegue a trena e meça. Tira de medida. Somente com a trena você poderá medir as coisas. Somente com Cristo como único critério você pode medir todas essas coisas. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho, a vida. Eu sou. Não tem outro. Não tem outra verdade. Aí em Gálatas, no capítulo 6, Gálatas 6, no versículo 15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, o ser uma nova criatura é o único critério dentro do cristianismo. Hoje de manhã estive prestando atenção a um vídeo que apareceu aí. Por que os pobres são pobres e se mantêm pobres durante toda a sua vida? Estava num outro idioma. Aí eu fiquei assistindo, prestando bastante atenção, e ele não falou abertamente, mas ele colocou até o cristianismo como sendo culpado de que as pessoas sejam pobres.
colocou aí de que os religiosos inventaram. Então o cristianismo foi inventado pelos religiosos, olha só. Para manter as pessoas pobres, para que elas não almejem coisas diferentes. E depois eu fiquei analisando por que essa pessoa fala essas coisas. Primeiro, porque ela não é cristã. Então, se alguém não é cristão, você pode esperar que fale as piores barbaridades acerca do cristianismo, e na cabeça dessa pessoa, ela está assim, como se diz na gíria moderna, lacrando. Né? Quando a palavra de Deus nos diz claramente que, na verdade, ela está colocando para fora as suas próprias sujidades. Né? Toda a sujeira que tem dentro, coloca para fora, e não é culpa dela, é do cristianismo. É isso que acontece. Né? Então, para nós, cristãos, Cristo é o único critério. O ser uma nova criatura é o único critério. Se você for prestar atenção a alguém, pode ser enredado pela sua filosofia e vã sutileza. Quem está falando? Não, ele é o doutor bam. Ele tem 3, 4 pós-doutorados. E daí? Ele não é cristão, ele vai colocar para fora o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro é só sujeira. Espiritualmente é só sujeira. Tem alguma coisa para ser ouvida? Não, ninguém você engane. Né? Esse versículo que mencionei de Gálatas 6,15, onde o que realmente vale é ser uma nova criatura, né? É o que se conhece como a união mística, isto é, a união espiritual com Cristo, né? A circuncisão de Cristo, ou conversão, ou novo nascimento, provocada pelo Espírito Santo, não é algo que nós fazemos. Não é algo que nós fazemos. Isso é algo que o Espírito Santo faz. Né? Nós dizemos isso na explicação do credo. Né? Assim mesmo, ele também chama, congrega a todos os cristãos, a toda a cristandade na terra. Quem que faz isso? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo faz. Não que por minha própria razão ou força eu possa crer. Não, foi o Espírito Santo que me fez crer. Então, o Espírito Santo fez crer a outra pessoa e ele ajunta essas pessoas nas quais ele agiu. Isso formou uma igreja. Né? Essa é a união mística. Essa é a circuncisão de Cristo. Né? Em Romanos 2, capítulo 2, versículo 29, nós vamos encontrar o quê? Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Circuncisão no coração, não é uma coisa física, não é uma marca exterior, mas é feita pelo próprio Espírito. Né? E aí, nós nos deparamos com o que está no versículo 11, né? No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne. A circuncisão de Cristo é o que acabamos de ver. Né? E aí a seguir o apóstolo menciona: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Né? E aqui nós temos que perceber, não é um teatro
né, uma representação, como infelizmente muitas igrejas praticam. Eles praticam uma representação da Santa Ceia, tá? Eles mesmos dizem que eles estão simbolizando, tá? E praticam também a representação de um batismo, que eles partem da ideia de que, porque está em Romanos 6, vamos lá, Romanos 6, do versículo 3 ao 7, onde nós encontramos: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. E aí, no capítulo seguinte, o apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 7, versículo 4 ao 6, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, o que fazem? Fazem uma representação e entendem que o batismo tem que ser mergulhando para poder representar esse sepultamento. Desconhecendo que os cristãos, no primeiro século, segundo, até o terceiro, entrado o quarto século também, eram perseguidos e mortos por causa da sua fé. Então, quando um cristão, quando um gentio decidia publicamente se expor como cristão, ele estava automaticamente se colocando na lista dos que tinham que morrer. Então, quando o Paulo nos diz sepultados com ele no batismo, será que ele estava se referindo a você tem que mergulhar para fazer um simbolismo do seu sepultamento? Ou estava se referindo a algo concreto que acontecia na época apostólica? Aquele que se confessasse cristão já estava se colocando na fila daqueles que teriam que morrer. Percebem? Então, o batismo, a profissão pública, era exatamente isso. Um reconhecimento de eu já estou morto. Ao pé da letra. Por isso o apóstolo uma e outra vez nos diz: vocês já estão mortos. Quando? Lembra no dia que você se batizou? A partir desse momento você já está morto. A não ser que negue tudo. E aí, comete o grandíssimo pecado de blasfemar e ter como coisa de nada o sangue de Cristo. E aí já pode ir direto para o inferno. Então, você já está morto. Desde quando? Desde o momento da sua profissão pública de fé. Essa união mística somente podia acontecer
Por isso o apóstolo diz: ninguém chama ao Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Por quê? Unicamente aqueles seres humanos que foram tocados pelo Espírito Santo, mudados pelo Espírito Santo, eram capazes de abrir a boca e dizer: Jesus Kyrie, Jesus é Senhor. Hoje não, hoje é fácil qualquer um abrir a boca e se passar como cristão e dizer: o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. É fácil porque não tem nenhuma perseguição, ninguém está colocando o seu pescoço, né, na guilhotina por causa de abrir a boca e dizer que Jesus é Senhor. Mas se esse fosse o caso, quem abriria a boca e confessaria publicamente: Jesus é Senhor? Unicamente os nascidos de novo. Ninguém mais se atreveria. Isso acontecia lá nos primeiros séculos, né? Então, essa união mística, essa ação espiritual do Espírito Santo, né, era a prova de que essa pessoa já se considerava a si mesma morta para esse mundo, né? Que é o que o apóstolo nos mostra claramente nessas passagens. Romanos 6,4 e versículo 4 do capítulo 7 de Romanos também, né? No versículos 13 aqui de Colossenses: e quando vós estáveis mortos nos pecados. Essa é outra afirmação apostólica. O homem natural está morto em delitos e pecados. Não, mas ele está vivo, aí está... Não, diante de Deus, qualquer ser humano que não nasceu de novo está morto em delitos e pecados, está condenado, não precisa fazer nada, não precisa ser uma má pessoa. Não, ele já está condenado. Nós cantamos nos hinos, cantamos bem claro: nascemos já malditos. Cantamos um outro hino: de geração maldita sou. Esses são fatos apostólicos, são verdades apostólicas. O ser humano não precisa fazer nada para ir para o inferno, é só nascer. Só isso. Agora, para ir para o céu, ele precisa, sim, ser tocado pelo Espírito Santo e nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, diz o Senhor Jesus, lembram? João capítulo 3, conversando com Nicodemos, um doutor da lei. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Imprescindível. Nas nossas Bíblias aparece: necessário vos é nascer de novo. É imprescindível, é a condição sine qua non. Sem essa condição, ninguém entra no céu. É imprescindível nascer de novo, né? E o que nos diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8? Em Romanos, capítulo 8, do versículos 1 ao 9, encontramos o seguinte: Romanos 8: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está falando dos cristãos nascidos de novo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Observe, vida e paz.
Não está falando felicidade, não está falando prosperidade, não está dizendo riqueza, não. Os que se inclinam pelo Espírito, no Espírito, eles têm vida e paz. Tá? Tribulações nós vamos ter. Tá? No mundo tereis tribulação. E nós temos, todo dia. Por ser cristãos, nós temos essa tribulação que nós chamamos de cruz. Né? Por ser cristão. Muitos dos nossos problemas desapareceriam se nós abríssemos mão. Então, o apóstolo continua aqui no versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O homem natural, ele está na carne e ele é inimigo de Deus. Não, mas é uma boa pessoa. Ninguém falou que ele é uma má pessoa. Só por ser um ser humano, diante de Deus, ele é inimigo. É o que a Bíblia ensina, é o ensinamento apostólico. Tá? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aqui o apóstolo está se deparando com um fato. Essa inclinação é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus. E nem querendo se sujeitar vai poder. É isso que está no versículo 7. No versículo 8 ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Termina no versículo 9 o apóstolo dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Percebem? A insistência no novo nascimento. E lembre, mas como posso saber? Confesse ao Senhor Jesus. Se você de coração, com todas as suas forças, com todo o seu ser, você publicamente diz: Jesus é Senhor. E se estivéssemos numa perseguição mortal, você se disporia a abrir a boca e publicamente dizer: Jesus é Senhor? Isso é prova que você nasceu de novo. Do contrário, você não abriria a boca para salvar o seu pescoço. Então, tem como? Sim, tem. Mesmo diante da morte, você diria: Jesus é Senhor? Sim, eu diria. Então, fique tranquilo. Isso é uma evidência que nasceu de novo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá? Esse tal não é dele. Continuando lá em Colossenses, versículos 13 ao 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todos os meus pecados já foram perdoados em Cristo. Os pecados que eu já cometi, os que cometo e os que eu vou cometer. Eu nem sei, mas eu vou cometer. Isso é uma certeza. Isso é uma verdade. Eu vou cometer pecado. Como assim? De pensamentos, de palavras e ações. Tanto das coisas que eu vou cometer, como das que eu vou omitir. Pecados de comissão e pecados de omissão. Isso está na minha frente. Isso vai acontecer. E todas essas ofensas, todos esses pecados,
já foram perdoados, cobertos, pagos. Pagos com quê? Com o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Isso todo cristão tem que ter certeza, né? No versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Era uma nota promissória assim, imensa. E eu não teria como pagar isso. E ele atirou do meio de nós e a colocou na cruz. Está pago. Perdoados dessa dívida impagável. Uma dívida anulada, cancelada. Na verdade, paga. Paga com o sangue de Jesus na cruz. É por isso que na cruz ele exclama tetelestai. Tetelestai? O que é tetelestai? Tetelestai, está consumado. É o que aparece nas nossas traduções. Mas o tetelestai era um carimbo que se colocava num documento de dívida. Quando alguém vinha e pagava essa dívida, esse documento, esse carimbo era colocado nesse documento e dizia tetelestai, que significava está pago, não resta nenhuma dívida, não ficou mais nada, está completamente pago. Percebem? Então, quando o Senhor Jesus na cruz do Calvário, exatamente antes de entregar o seu Espírito, ele exclama tetelestai, está consumado. Sim, está consumado. Mas forensemente, essa frase que significava está pago. Todos os seus pecados, os que já cometeu, os que cometem e os que ainda vai cometer, estão completamente pagos. Você crê nisso? Cristo, o Senhor Jesus, nos comprou com o seu sangue. Sangue como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Encerro isto, essa passagem aqui, com o que o apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, 1:18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de cordeiro, imaculado e incontaminado, o sangue de Jesus. Com esse sangue, todos os nossos pecados, toda a nossa dívida foi paga. Compilando tudo, rejeite todo o ensino filosófico que exclui Cristo. Isso não é verdade. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz: tenham cuidado que ninguém você enrede. Rejeite. Vigie espiritualmente. A vigilância espiritual é uma vigilância contínua. A luta, por que você tem que lutar? O Senhor Jesus lutou. Não, a luta é pela sua alma. É para você não ser enganado, você não ser enredado pela filosofia e vãs sutilezas que estão ao nosso redor. Rejeite todo cientificismo que exclui Cristo. Segundo ponto, seu batismo foi o selo da sua aliança com Deus. O seu batismo foi um selo. Assim como os israelitas do Antigo Testamento, eles tinham que ser circuncidados no 8º dia. E ninguém do povo de Israel imaginaria: não, eu respeito o direito dos demais, eu respeito o direito do meu filho, e eu vou deixar que ele cresça e
no futuro, se ele quiser se circuncidar, isso não existia, gente. Nenhum pai do povo escolhido pensaria dessa maneira idiota. Ele teria maior prazer em obedecer a Deus, porque Deus estabeleceu no 8º dia o menino será trazido e circuncidado. Colocando-nos no tempo moderno. Eu vou deixar meu filho aí, ele vai crescer e um dia, se ele quiser ser batizado, não, ele é meu filho. Eu tenho obrigação. Diante de Deus, eu tenho obrigação. É estupidez essa de dizer, eu respeito o direito dele. Quem sabe um dia vai decidir. Não é por aí. O nosso batismo é um selo da nossa aliança com Deus. E obviamente eu quero que meu filho, minha filha também tenha essa aliança com Deus, né? Não é uma representação teatral. Sendo uma representação teatral, sim, um dia, se ele quiser participar do teatro. Mas os cristãos não vivemos numa representação teatral. Nós não estamos brincando a ser povo de Deus. Um terceiro ponto, valorize sua união com o Senhor Jesus. A sua identidade está em Cristo, né? A sua identidade, o que é? O ser nova criatura, né? A sua identidade não está na cultura, não está na lógica humana, não está numa marca no corpo, né? A sua identidade está dentro. Se é que o Espírito de Cristo habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o apóstolo Paulo é terrível. Esse tal não é de Cristo. Quarto ponto, descanse no perdão completo obtido na cruz. Não há mais condenação. Em Romanos 8:1 diz bem claramente, bem claro: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus nos disse isso em João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação. Nós vamos passar pelo juízo. Então, se na sua Bíblia por aí diz que não entrará em juízo, é uma Bíblia falsa. As Bíblias falsas dizem não entrará em juízo. Isso é falso, porque o apóstolo Pedro diz claramente na sua carta que o juízo começa pela igreja. Se nós vamos ser os primeiros a entrar em juízo, como é que em algumas Bíblias aparece não entra em juízo? Alguém mudou, alguém mexeu. A palavra de Deus diz que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Vai passar pelo juízo, mas não vai ser condenado. Mas passou da morte para a vida, tá? Passou da morte para a vida. Nós devemos descansar nisso, né? Tem mais algo que eu já compartilhei com os irmãos, né? A questão e quando nos vêm dúvidas, mas e se todas essas dúvidas se fazem quando nós nos deparamos numa luta espiritual com demônios. E aí?
deparando-nos com esses seres malignos, com quem nos defendemos? Um 38, uma espingarda? Sabemos que não. Com quem nos defendemos? Uma faca? Não. Com que? Deve ter alguma coisa. E a única coisa que nos defende é em nome de Jesus Cristo. E aquela coisa imunda sai disparada. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus nos disse lá em Lucas, capítulo 10, no versículo 20. Né? Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, pois estarem os vossos nomes escritos nos céus. Porque aqueles 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E o Senhor Jesus: não vos alegreis por isso. Alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Não há mais condenação para os cristãos. Não há mais condenação. Toda dívida já foi paga, foi cravada, como diz Paulo aqui aos Colossenses, cravada na cruz. Triunfou sobre todas essas coisas na cruz, tirou do nosso meio e colocou na cruz. Queira o Senhor nosso Deus nos guardar da ciência enganosa desse mundo. Tenha absoluta certeza disso. Essa ciência que está ao nosso redor é uma ciência enganosa. É uma ciência usada para pisar na humanidade. Não se deixe enganar por isso. Queira o Senhor Deus nos ensinar a confiar em Cristo, seu Filho, como nossa única justiça. Queira o Senhor nosso Deus nos conceder que andemos diariamente em arrependimento. Como luterano, você sabe o que isso significa. Andar diariamente em arrependimento significa que eu estou validando o meu batismo. Lembrando sempre dessa nossa profissão de fé batismal. Como cristãos nascidos de novo, libertos do pecado e em paz com o Criador. Queira o Senhor Deus conceder isso a cada um de nós. Amém.